Até quando será, né? Daqui a pouco começa. Tati, Fátima. Tua vontade faz a Senhor. Vou botar um. Mateus, tá dando boa noite. Mateus, good night. Hoje comigo é no inglês. Good night. Ângela. Ângela e Cláudio. Não, muito bom. Para eles deve estar abaixo. Augusto. Estamos aí. Até que volte o voo. Quem? Mateus? É isso aí, Mateus. Nós somos americanos. América do Sul. Boa noite, Augusto. Marcos, Jusilene, Gabriel e Jamile. Maristela Borges, boa noite, bem-vinda. Fala, Eduardo. Tânia. Boa noite, Janaína Borba. Seja bem-vinda. Compartilhando. Alô, Ângela. Isso aí, vamos compartilhar, gente. Boa noite, Celi. Seu Osvaldo, boa noite. Bom dia. Bom dia não. Boa noite, Jaque. É isso aí, compartilhando, hein, gente? Vamos evangelizar facinho. Tem negócio de som aqui, não tem? Tem mais um. Não, tô batendo no mais. Aqui, vê se dá. Tá apertando. Vai pra cada vez que aperta. Boa noite, Jorge. Tá aumentando? Melhorou o som aí, João? Passou do meio já?
mensagem, tá quase no máximo. Então, sim. Melhorou. E já compartilhou também. É isso aí, João. Compartilhar. Ele tem um regulador de som aqui no vídeo. O microfone dele, né? Sabia não, hein? Tá, já que compartilhou. Cineia Pereira tá dando boa noite. Sidney. Sidneia! Bem-vinda! A tia Ângela disse que tá com saudade. Saudade de vocês, irmãos. Ela botou. A saudade mesmo, olha. Todo mundo tá com saudade. Alzenir de Sena. Alzenir de Sena. Bem-vindo. Bem-vinda. Boa noite. Eduardo tá pedindo oração pela tia-avó Ivy, que tá internada com suspeita de pneumonia. Em oração pela... Dona Terezinha tá dando boa noite. Boa noite, Terezinha. Hilde. Hilde. Isso. Suspeita de pneumonia. É a avó do Eduardo, né? É, tia-avó. Tia-avó. Esse é o bebê Moisés, por favor, oração. Tá. Seu Carmelito tá dando boa noite e pedindo oração para os enfermos nos hospitais. Oração pelos enfermos. Boa noite, Camelito. E a Janaína Borba tá pedindo oração pelo senhor Zequinha, da igreja de Itapema, tá entubado com Covid. Zequinha. Pessoal, vamos orando aí, tá? Pela dona Hilda, tá internada. O Valdo Eduardo, Zequinha lá de Itapema. Continuar orando pelo bebê Moisés. Pelos doentes que estão no hospital. Orando por todo mundo, hein? Chamada oração de intercessão. Dona Ilma entrou. Dona Ilma, de Túlio. Simeão Marques. Do Simeão Marques. Chega-te, querido. Deus te abençoe. Pedro Borba. Bem-vindo, Pedro. Chegai-vos aos bons e serás um deles.
Boa noite, Simeão. Seja bem-vindo, amado. O João está pedindo oração pelo filho dele, Mateus. Oração pelo Mateus, filho do João. Maria do Carmo Eleutério está dando boa noite. A Carmen da igreja, Maria do Carmo Eleutério. Isso aí, Carmen. Boa noite. Seja bem-vinda, Carmen. O Simeão é de Coromandel, Minas Gerais. Você está assistindo? Coromandel de Minas Gerais. Longe, hein? O Xande está dando boa noite. Boa noite, Xande. Sábado, hein, Xande? Michele Freire está dando boa noite. Boa noite, Michele Freire. Deus te abençoe, querida. O Mateus do João está assistindo. Isso aí, Mateus. Tamo junto, hein? Vou mandar junto, Mateus. Não comigo não, tá? Porque se andar comigo não adianta nada. Tem que andar com Cristo. Sabe? Bem, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa reunião de oração desta noite, com o estudo bíblico, clamando a Deus pelas suas bênçãos nesse momento. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, por este momento que vamos passar diante da tua presença, estudando a tua palavra, elevando a ti as nossas petições e orações, e clamando a ti, ó Deus, que venha nos atender conforme a tua soberana e digna vontade aos pedidos que foram apresentados até aqui. Abençoe a todos esses que aqui estão e esteja nos orientando e nos abençoando, ó Deus, através da tua palavra, e que sejamos nós influenciados por ela, e que o Espírito Santo toque no coração daquele que ainda não conhece Jesus como seu único e eterno Salvador. Por isso nós te pedimos, ó Deus, abençoe a vida de todos esses que estão ouvindo a tua palavra através da tua igreja. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que vai servir de base para nós esta noite está registrado lá no Antigo Testamento, 1 Samuel. 1 Samuel, lá no capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Deus fala com Samuel numa visão. E assim está registrado. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Tendo-se deitado, também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel. Terceira vez.
Ele se levantou e foi a ele e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. Chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Samuel era muito jovem ainda, criança. Ele foi levado por sua mãe Ana para ser criado no templo. Devia de ter no máximo 8 anos. Quando ele acaba de desmamar, a mãe pega e entrega ele lá no templo, que ficou aos cuidados do sacerdote Eli. E como diz o texto, ele não conhecia ainda a voz do Senhor Deus. E quando o Senhor Deus se dirige a Samuel, ele não entende bem, vai procurar Eli. E Eli, depois que entendeu, virou para ele e falou: quando você ouvir chamar de novo, diz: eis-me aqui, Senhor, eis aqui o teu servo. Essa é a palavra que nós vamos estudar esta noite. Eis aqui o teu servo. Meus irmãos, hoje é dia de oração e nós estamos estudando, fazendo alguns estudos sobre oração. E hoje eu quero falar sobre um aspecto da nossa conversa com Deus, que é um aspecto um tanto diferente, porque nós temos uma tendência muito grande de orar muito, e às vezes oramos, procuramos, principalmente quando estamos aflitos, passando por situações graves, problemas financeiros, saúde, pandemia, enfim. Mas muitas das vezes, nós não estamos nos dedicando a ouvir o Senhor. Porque às vezes nós pensamos que é só falar com Deus, é só conversar com Deus. Só que Deus também fala conosco. E o que nós vamos estudar hoje é como nós devemos ouvir o que Deus tem para nós. Como que nós devemos ouvir? Daí nós chamamos esse título de ouvidos de servo. Foi o que Samuel disse: eis aqui o teu servo. Senhor, fala, porque eis aqui o teu servo. E essas palavras, meus irmãos, são extremamente importantes, porque Deus responde muitas orações, mas eu já disse para os irmãos que a vida do crente com Deus é diálogo, não é monólogo, não é só Deus falando: eu leio muito a Bíblia, mas não ora. Ou eu oro muito, mas não leio a Bíblia. Continua sendo monólogo. Então nós temos que aprender a dialogar com Deus. E nos dias de hoje nós dialogamos com Deus buscando o Senhor Deus em oração e buscando o Senhor Deus em oração com base naquilo que Ele falou conosco, que é através da Bíblia. O que o Senhor Deus tem falado conosco através da Bíblia. Porque essa é a nossa conversa. É aí que o Senhor Deus começa a interagir conosco, a termos uma convivência com Ele, ao nível de nós falarmos, Ele ouvir. Eu gosto muito do Novo Testamento, porque quando você pega ali os 4 evangelhos, você começa a observar que Jesus anda com os discípulos. Vocês já notaram como que Ele conversa com os discípulos? Os discípulos falam com Ele, discutem com Ele, e Ele está sempre falando, orientando, puxando a orelha, chamando a atenção. Tem diálogo, tem conversa nessa caminhada. E hoje nós vamos tratar desse assunto dessa forma. Que tipo de ouvido tem uma pessoa que quer ouvir o que Deus tem para falar? Só para os irmãos terem uma ideia, um músico não ouve uma melodia da mesma forma que outras pessoas. O músico não vai ouvir uma música, uma melodia, tá? Da mesma forma como uma outra pessoa qualquer, não é? Ele a escuta com ouvidos de músico. Analisa a harmonia, o ritmo, não é? O volume, a afinação dos instrumentos e das vozes, e assim por diante. O mesmo se dá na esfera espiritual. Se desenvolvermos ouvidos de servo, entenderemos a palavra de Deus de um jeito especial. Preste bem atenção. Se desenvolvermos, prestar atenção em ouvir Deus de uma forma
de servo, nós vamos ouvi-lo de uma forma muito especial. E o que são ouvidos de servo? Não é? A Bíblia diz que naqueles dias a palavra do Senhor raramente, que a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Na Bíblia Samuel 3:1. Se Deus raramente falava a alguém, por que falou a Samuel? Não? Primeiro, porque aquele jovem sabia ouvir. Vejamos, você que está me ouvindo agora, você sabe ouvir Deus? E quando Deus não responde, você sabe ouvir? Sabe ouvir o silêncio de Deus? Nós sabemos entender o silêncio de Deus? O que Deus quer falar com o silêncio? O que Ele está falando com o silêncio? Que tipo de ouvidos são esses? Hein? Que tipo de ouvidos tem a pessoa que ouve o Senhor Deus? Primeiramente, são ouvidos atentos. Ouvidos atentos. Tendo-se deitado Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Entendeu bem? Ele estava atento ao ambiente. Ele estava atento às coisas que estão acontecendo. Ele sabia que a luz ia se apagar. O que ele faz? Ele já vai e vai se deitar. Porque ele está atento às coisas que estão acontecendo dali para frente. Né? Aquele mesmo procurou uma hora calma. Ele procurou, tá, um lugar tranquilo para ouvir Deus falar. Vocês já notaram que Jesus Cristo fazia o mesmo? E diz o texto que Jesus subia ao monte. E diz o texto que Jesus foi orar. E lá estava ele sozinho. Lá no monte, tranquilo, calmo, sereno, para ter condições de ouvir Deus. Nós também temos que ter esse padrão de vida a nível tão alto de podermos ouvir o que Deus tem para nós. Ouvidos obedientes. Esse é o tipo de ouvido de servo. O Senhor não se disporá a falar se não estivermos prontos a segui-lo. Preste bem atenção. Tem muita gente que está lendo a Bíblia e não está entendendo nada, não está ouvindo Deus falar, sabem por quê? Porque não estão prontos a obedecer. Tá? Quando dizemos, fala porque o teu servo ouve, estamos perguntando a Deus quais são as suas ordens. Isso mesmo. Quando eu leio a Bíblia, eu faço a minha leitura, presto bem atenção, estou com os ouvidos atentos que está lá, disposto a aprender, disposto a obedecer. Aí Deus fala conosco. Há quanto tempo Deus não fala com você? Quanto tempo Deus não fala com certas pessoas? Sabem por quê? Porque ela lê a Bíblia não com a intenção de obediência, não com a intenção da humildade de se curvar diante dela e dizer a Deus, Senhor, quais são as ordens? Hein? O que tens para mim? Quais são as suas ordens? O que tu queres que eu faça? Isso é só falar. É por isso que eu gosto, quando eu servi o exército não tinha essa conversa. Lá, dava-se uma ordem, sim senhor, já saí e fazia. Mas Deus não vai agir com esse nível de contato humano, porque Deus quer que nós venhamos a servi-lo agradavelmente, a servir o Senhor espontaneamente, se oferecendo, ficar atento, ouvindo, prestando atenção no que Deus quer. Quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor e muitas das vezes nós não prestamos atenção por que está acontecendo aquilo. E sabem por que não sabemos? Porque nós não estamos ouvindo o que o Senhor Deus tem dito através da palavra, das Sagradas Escrituras. Muitas das vezes nós estamos olhando para as Sagradas Escrituras e não estamos com a intenção de obediência. Por isso nós ouvimos e não entendemos nada. E quando começam a acontecer as coisas, você sabe o que vem na nossa mente? Deus esqueceu de mim, não esqueceu não, Ele já avisou. Quantas coisas estão acontecendo errada conosco e quantos perigos nós estamos correndo, porque simplesmente passamos os olhos por cima das placas de aviso. Cuidado, precipício à frente. O Senhor Deus está falando. Um abismo chama outro abismo. Vai lá e mostra a história do Davi, que começou em pecado, foi se envolvendo, foi afundando, adulterou com Batseba, matou o marido dela e foi embora da vida. Por quê? Porque não presta atenção, não tem ouvidos de servo, não quer obedecer ao Senhor.
Ouvidos obedientes. São ouvidos, ouvidos atentos, ouvidos obedientes e ouvidos voluntários. Meus irmãos, o Senhor Deus não quer ninguém trabalhando ou fazendo as coisas acontecerem com Ele, tá? Ou para Ele, de forma forçada. Infelizmente, tem pessoas que dão a impressão que só são obedientes quando o Senhor Deus força a barra, ou quando o Senhor Deus manda um aviso um pouco mais sério, não é? Preste bem atenção, nós que somos família de Deus, temos que aprender a andar consoante a sua palavra, com vontade de obediência, com ouvidos atentos, preocupados sim, como vamos fazer para obedecer. Ouvidos de obedientes, sabendo que temos que obedecer, porque é bom para nós. Fala, porque o teu servo já se coloca na posição de servo, já se curva como servo diante de Deus, para poder o Senhor Deus falar conosco de uma maneira simples, agradável, nas quais nós vamos dar ouvidos voluntários a Ele. Nós temos a intenção, nós temos prazer em obedecer a Deus. Eu fico muito triste quando as Sagradas Escrituras vai falar de obediência com relação à igreja, e muitas pessoas parece que não têm prazer, não gostam, não tem prazer em ler a Bíblia, não tem prazer em orar, não tem prazer em conversar com Deus, não tem diálogo com o Senhor, não é? Ouvidos voluntários, não basta obedecer, é preciso fazer isso de boa vontade. A pior coisa que pode existir é uma pessoa querer fazer coisas para nós de má vontade, não é verdade? Toda vez que você conta com alguém para fazer alguma coisa, você espera que ela faça com alegria. Mas parece que o Senhor Deus é uma pessoa escolhida para receber pessoas que fazem coisa para Ele com má vontade. Parece que estão obrigados a fazer. Que se eu não fizer, Deus vai me castigar. Se eu não der dízimo, Deus vai me matar. Não, você tem que dar dízimo. Não esqueça do dízimo, mas preste atenção. Com alegria, com amor, com reconhecimento daquilo que o Senhor Deus está fazendo. Porque quando faltar, vai pedir. Nunca esqueça isso. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus e não obedecemos a palavra dele, pode prestar atenção numa coisa. A primeira coisa que vai acontecer, quando faltar algo, nós vamos correndo lá, esquecendo-se de que não fomos fiéis. Não fomos fiéis ao Senhor, não fomos voluntários, não obedecemos ele realmente com prazer e com amor. Nós temos que sim obedecer ao nosso Deus, fazer de boa vontade. A ordem foi dada por todo mundo de pregar o Evangelho. A pergunta que eu faço esse ano, o ano passado, até agora, quantas pessoas existem dentro de uma igreja que você foi usado como instrumento de Deus para ser a pessoa que foi lá e evangelizou e trouxe para a igreja? Quantas pessoas vieram ao conhecimento do Evangelho por seu intermédio, por nosso intermédio? Será que eu estou fazendo isso com prazer, com alegria? Porque é uma missão gloriosa. Você imagine trabalhar para o Senhor Deus. Imagina isso. Que bênção que é isso. É maravilhoso. É maravilhoso. O Senhor Deus deu uma oportunidade. Isso, meus irmãos, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. O grandioso Deus. O poderoso Deus. Hoje à tarde eu estava mostrando aqui para o meu neto o Sol. A NASA andou filmando lá o Sol e as explosões solares. Eu falei com ele, você sabe quem foi que criou isso tudo aí? Foi o Senhor Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é que abriu o mar. Ele é o Todo-Poderoso. Agora vem eu querendo tratar Deus como se Ele fosse uma pessoa qualquer. Funciona assim não, meus irmãos. Não funciona assim, nós temos que ter ouvido muito atento a essas coisas. Temos que ser obedientes, sim. E dar glória a Deus por isso, agradecer a Deus constantemente. E fazer as coisas para o Senhor nosso Deus com voluntariedade. Faça as coisas voluntárias, tá? De boa vontade. Não é suficiente, tá? Cumprir uma obrigação. É obrigação, é necessário envolver-se. A obra de tal maneira que se dedicar a ela seja considerado um privilégio. É privilégio. Os anjos do céu quiseram fazer o que nós estamos fazendo.
Os anjos do céu quiseram, o Senhor Deus não deixou. O Senhor Deus entregou a missão de evangelizar o mundo à sua igreja. Você é privilegiado. Tá? Você está muito mais privilegiado do que se fosse promovido numa empresa. Muito mais privilegiado se o Deus lhe concedesse uma empresa gigantesca para administrar. Lembre-se disso. Anjos poderosos no céu. Anjos extremamente graduados lá no céu. Anjos que assistem diante da presença do Altíssimo. Não foram privilegiados com aquilo que nós fomos. Fomos privilegiados pela salvação em Cristo. Fomos privilegiados de podermos orar e buscar a presença do nosso Deus. Somos privilegiados de ouvir o nosso Deus. Que privilégio! Agora imagine ter o privilégio de poder fazer as coisas que Ele manda. Porque quando Ele manda fazer, Ele está disposto a nos ajudar a executar. Quantas pessoas às vezes não estão fazendo as coisas porque acham que é dele? Moisés foi um assim. Senhor, eu não posso ir. Manda outro no meu lugar. Eu sou ruim de boca, eu não sei falar direito, eu não sei... Então Deus falou, Moisés, quem foi que fez a boca? Quem fez a língua? Fui eu, Moisés. Você acha que eu preciso de ti? Por quê? Porque você é o bom, é o doutor? Não é não. Eu preciso que você simplesmente queira. Quando você quer, eu vou te usar como instrumento. Faça com alegria. Entregue-se com alegria na presença de Deus. Vá dialogando, vá orando, vá buscando. E vai aprendendo a ouvir. Aprendendo a ouvir o que Deus tem. Está aqui na palavra, aqui, ó. A palavra, meus irmãos, a vida cristã não é só oração, não. Não é quando a coisa aperta no meu pescoço que eu corro lá, não. A palavra de Deus está dizendo para mim como e por que está apertando o meu pescoço. Muitas das vezes eu administro mal a minha vida financeira. Aí quando a coisa aperta, Senhor, Senhor. Não é? Vamos fazer, vamos obedecer. Vamos andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E está escrito bem claro aqui, Samuel está ouvindo, não conhecia ainda o Senhor Deus. Mas agora ele conhece. Oh, Samuel. De repente o Senhor Deus está falando assim, está chamando o teu nome, Durval, João. Ei, acorda, levanta. Tu serás instrumentos na minha mão. E você faz isso com que ouvido, Senhor. O que tens para mim? Fala para o teu servo. O que tens preparado? Quer que eu faça? O que devo fazer? Sim, meus irmãos. É dessa forma. Quais são as tuas ordens? Quais são as tuas ordens, Senhor? Porque, meus irmãos, a vida cristã é uma série de atividades espirituais que tem que nos levar a uma comunhão mais profunda com o Senhor nosso Deus. Ele nos ama tanto que falou assim, eu vou entregar essa tarefa para eles. E eles vão caminhar, porque o Espírito Santo está lá ajudando, fortalecendo, né? Fazer necessário envolver-se com a obra de tal maneira que se dedicar a ela seja considerado privilégio. Fulano quer cantar lá na igreja, nós estamos precisando de gente para botar no coral. Acabou. Franze a testa, né? Fica brabo. E a gente sabe que tem voz boa. Tem algum que não tem mesmo. Não precisa nem ir lá, não. Mas tem alguns que tem. Tem voz boa. Viu? Eu tenho voz para falar, para cantar já não dá. Mas o que aconteceu? Fui lá uma vez fazer teste. Falou, não, você não pode não. Você tem uma voz muito boa. Continua falando. Mas cantar aqui você vai atrapalhar todo mundo. O maestro falou para mim, você não vai para lá, vai. Eu falei, amém. Vou para lá, vou pregar, acabou essa aí. Fui chamar para cantar. Mas se você foi, meu irmão, presta bem atenção, hein? Vai lá e canta. Fala em honra e glória ao Senhor. Vai lá. Não fica dando desculpa de farrapada. Ouvidos de servo, ou servo. E quando acabar de cantar, não fica pensando em chegar lá na porta e receber elogio, não. Que quem faz com amor não espera recompensa. Viu? Esses são princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras para todos nós. De repente você não é cantor, não é pregador, nem nada. De repente você pode ser um excelente diácono, um excelente presbítero, uma excelente presidente de mocidade, pode ser um excelente presidente de UPH, enfim. Está fazendo isso com alegria, com amor, como um privilégio que Deus entregou na sua mão? Que bênção!
E todas as vezes que você lê a Bíblia, você a ouve. Você olha para ver que a Bíblia é um livro vivo, é palavra que sai dela viva, bate no nosso ouvido, falando alto no nosso ouvido. Não é verdade? Será que quando eu olho para a palavra de Deus, eu estou vendo nela realmente essas questões? Ao ponto de eu ter um ouvido preparado? Porque eu gosto de ouvir o que Deus tem para mim? Não vem dizer para mim que você não tem oportunidade. Eu posso fazer qualquer coisa, só não posso evangelizar. Eu não sei onde é que está escrito na Bíblia que existe dom de evangelizar. Não tem. Evangelização foi uma ordem de Cristo para toda a igreja. Para todo mundo pode. Se você não sabe falar, sabe testemunhar. Se você não tem coragem, peça a Deus, que Deus vai te desafiar para isso. É exatamente isso. Por isso que eu gosto da Bíblia. A Bíblia é um livro vivo, ativo, mexe com a gente, empolga, faz acontecer. Às vezes a pessoa está na igreja 20, 30 anos, não tem experiência nenhuma com nada. Nada. Você chega para conversar com ele, falando com ele, já foi a campo alguma vez? Já subiu o morro, já falou de Jesus, já saiu para pregar? Já saiu? Aqui na igreja a gente sai, né? Antigamente, agora nós estamos na pandemia. Saía com o PH, fomos evangelizar lugares aqui por perto, longe, enfim. Fomos chamados para isso, faça isso com alegria. Não adianta ficar só orando. Tem que ter ação, atitude. Ter ouvidos de servo. Esse é o ponto central da nossa vida com Deus. Nunca deixe isso de lado. Ouvidos voluntários. Não basta só obedecer, é preciso fazer de boa vontade. Mas existe uma questão interessante também, que pode causar alguns problemas nessa questão do ouvido aí. O que pode nos impedir de ter ouvidos de servo? Às vezes a pessoa não está lendo Bíblia, não está orando lá muito, está impedido de ouvir, está impedido. Não é porque tem dor de ouvido não, hein? Não, tem doença no ouvido não. Doença é outra. Tem doença de ouvido não. Vou mostrar para vocês aqui 4 características, 4 situações, 4 formas e maneiras nas quais os ouvidos podem estar impedidos de ouvir. A primeira dela, meu irmão, chama-se pecado. Isso. O pecado, a desobediência e a rebeldia endurecem o nosso coração. Preste bem atenção nisso. A desobediência e a rebeldia endurecem o coração do homem. Deixa ele surdo. Deixa. O homem não ouve quando está em pecado, não ouve. Eu posso tranquilamente dizer para você quantas vezes que as pessoas desenvolvem pecado lá no seu íntimo, do seu coração, que ele chega a dizer, é só entre eu e Deus, ninguém está vendo. Quantas vezes as pessoas já nos repreenderam a respeito de determinado pecado? Quantas pessoas já nos puxou as orelhas porque nós pecamos, nós não gostamos de ser puxados a orelha, nem gostamos de ouvir. Sabem por quê? Porque o nosso coração, meus irmãos, pode estar realmente rebelde. Ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir a palavra, ele não quer ouvir um puxão de orelha, ele não quer ouvir alguém chamando a atenção. Porque o pecado vai repudiar isso. Se o pastor vai conversar com ele, ele repudia, ele fica brabo. Se um amigo, um presbítero, um diácono ou um membro comum da igreja. Mas você sabe por que está rejeitando, está revidando, está implicando, está querendo briga? Sabem por que acontece isso em nossas vidas? É porque estamos em pecado. Existe uma tendência humana de proteger o seu pecado. O meu pecadinho amoroso, eu gosto dele. Né? Pecado é bom. Se falar para mim que eu não posso mais fazer isso, pronto. Quantos conselhos eu já ouvi pessoas dando para alcoólatras e eles simplesmente dizem assim, você cuide da sua vida que eu cuido da minha. Sabe por quê? Rebelde. Quantas vezes irmãos na igreja estão fazendo coisa errada, nós sentamos, vamos conversar, e existe e nós mesmos. Quantas vezes você já ouviu que tem que mudar e não muda? Quantas coisas tem que mudar em nossas vidas, meus irmãos? São muitas coisas que nós temos que mudar. Não é só questão de rebeldia, não, é revolta, é temperamento agressivo, não é? É pessoas que guardam mágoa, guardam rancor, isso, cria raízes de amargura, vive amargurado pelos cantos. Sabe por quê? Pecado.
Aí quando vai ouvir a palavra de Deus como? Sabe como? Nada, não consegue ouvir o Senhor. O pecado está lá na frente, tapando os ouvidos. Não consegue entender. Qual é o remédio? Bota teu joelho no chão e fala, Pai, tira essa rebeldia do meu coração, peça a Deus para Deus tirar o pecado. Só Jesus Cristo pode cuidar do nosso pecado. Não tenta fazer isso. Não tenta lidar com o pecado de igual para igual, porque vamos perder. Nós temos uma tendência muito séria de querer achar que ninguém pode nos ajudar porque nós somos capazes. Somos capazes de continuar no pecado, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 10 anos, não é? Essa é a nossa capacidade de fugir da realidade. Viu? Tem gente que não gosta de chamar a atenção porque não está indo na igreja. E aí, meu irmão? E aí, sumido? Tô sumido, não. Tem meus problemas. Agora tem 2. Tinha 1, agora tem 2. É? Meus irmãos, o pecado, tá? Ele é terrível, ele endurece o nosso coração, danifica a nossa sensibilidade e cauteriza a nossa consciência. Isso mesmo. Meus irmãos, se você quiser dedicar um estudo sobre o pecado, você vai passar a sua vida toda estudando o pecado, para chegar no final das contas e descobrir que poder estranho que adentrou no coração do ser humano. Eu passo aqui, às vezes, horas estudando e lutando, às vezes eu passo horas tentando descobrir o que aconteceu lá no Éden. Que poder que foi colocado de destruição no coração do ser humano. Ele foi tão grave, meus irmãos, que levou Jesus Cristo para a cruz. As consequências deles foram tão sérias que trouxe a morte para o homem. Para solucionar esse problema, ele tinha sofrimentos terríveis, e foi o que Jesus sentiu por nós. Ele pode nos perdoar por causa disso, porque ele morreu no nosso lugar. Faça isso, meu irmão, não se deixe viver dessa forma. Não perca a sensibilidade. Perder a sensibilidade é terrível, cauterizou o pecado. Cauteriza a consciência, nada é pecado mais, nada te atinge. Não se derrama uma lágrima pelo pecado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram pelos pecados que estão acontecendo ao seu redor, de pessoas que você ama, que estão cegas, caindo em pecado. Meus irmãos, nós temos que botar uma coisa no nosso coração. Nós temos que nos proteger disso. Porque para nós termos o ouvido de servo, e para nós continuarmos orando e buscando a presença do nosso Deus, e para servir a Deus com alegria e amor, é necessário, extremamente necessário, resolver os nossos pecados diante de Cristo naquela cruz. Pedir a Ele humildemente para resolver esse problema. Pecado grave. É grave. O pecado é terrível. Ele se mostra manhoso, ele se mostra que não é tão problema. A mesma coisa que aconteceu lá. Viu? Não é problema nenhum, pode continuar desse jeito. Não pode, querido. Se você continuar desse jeito, você não vai ler mais a Bíblia direito, você não vai entender mais a Bíblia, não vai mais confiar em Deus nas suas orações, não vai nem querer orar. Começa a tratar as pessoas mal, começa a virar falador, encrenqueiro. Cuidado. Procura no Senhor a solução. Mas tem um segundo ponto. É o orgulho. O orgulho é terrível para interromper a oração, viu, gente? O orgulho é terrível para fazer uma coisa acontecer em nosso coração, tá? O orgulho é quando passamos a confiar demais em nós mesmos e deixamos de procurar a orientação dos céus. Orgulhoso. Conhece um orgulhoso? Eu conheço. Muitas das vezes eu sou orgulhoso, por isso que eu conheço, né? Você conhece orgulhoso? Tem uma porção de gente orgulhosa. A humildade não é uma virtude que os crentes saíram do Éden. Você sabe como é que os homens saíram do Éden? Não foi os crentes. Os homens saíram do Éden. Os homens saíram do Éden com problemas, com defeitos, com causas sérias. Mas o orgulho faz parte disso. Porque quem colocou orgulho, vaidade e arrogância no coração do homem foi o diabo. Porque ele não é humilde, ele é arrogante. E o resultado disso que foi infiltrado no coração do homem. E o homem é orgulhoso, ele não gosta de ouvir. Não tem humildade, a não ser que seja realmente uma pessoa que tenha ouvido de servo. Pessoas que estejam realmente dedicados, obstinados a guardar no coração a palavra de Deus para obedecê-la. Aí sim, ele vai ser humilde, vai aprender com Jesus o que é humildade.
O Senhor do céu e da terra foi esbofeteado. O Senhor do céu e da terra que andou sobre as águas foi cuspido. Foi colocado uma cruz em cima do corpo dele. Colocaram coroa de espinho nele. E ele permaneceu humilde até o fim. Nunca pense, você que está me ouvindo, que tem condições de resolver os seus problemas. Isso é um orgulho. Tá? Por isso, nós encontramos pessoas se arrastando a vida inteira com os mesmos problemas, que não mudam. Coisa terrível, passa ano e sai ano. Como é que vai? Aquela cara que parece que quer matar um. Não é? Para! Se humilha diante de Deus. Chore pelos teus pecados. Chora mesmo, viu? Pecados terríveis. Porque deixamos de procurar a orientação dos céus. Uma das coisas que o inimigo mais deseja é nos afastar da presença de Deus. É nos afastar da palavra de Deus. É nos afastar das orações. Lembre-se disso, você que está me ouvindo. Se você quer mudar de vida, se você realmente quer mudar de vida, tira esse orgulho do coração. Permita as pessoas chamar a tua atenção. E olhe para dentro de você e admita que está errado. E admita uma outra coisa que o orgulho não deixa nós percebermos. Admita que você precisa de ajuda. A pior coisa que tem são pessoas que não admitem que precisam de ajuda. Isso mesmo, meu irmão. Quantas vezes lá no Provido nós temos esses problemas quando estamos lá? Né? Eu estou lá, vou lá pregar algumas vezes, agora tem ido um pouco. Nesse período agora nem fui mais. Né? Mas preste bem atenção numa coisa. São poucas as pessoas que admitem ser ajudadas. Poucas pessoas viciadas que permitem ser ajudados. Porque acham que vai conseguir sozinho. Não vai. Ninguém vence nada sozinho. Eu não consigo vencer os meus problemas sozinho. Não consigo. Ninguém consegue. Precisamos de Jesus. Você que está me ouvindo, você precisa de Jesus. Pode botar isso no coração. Afasta esse orgulho de achar que pode. Nós não podemos, amados. Estás com um problema em casa? Seja humilde, vai lá orar, pedir a Deus para melhorar. Tens problema em algumas áreas da sua vida? Vai lá, bota o joelho no chão e fala: Pai, me ajuda. Pai, me ajuda com meu filho. Pai, me ajuda com a minha filha. Me ajuda com a minha esposa, com o meu esposo. As mães estão lá orando pelas suas filhas, pelos seus filhos. Porque tem que ter a humildade de achar que é incapaz de resolver. Existem questões que estão acima das nossas forças. E uma delas é quando o pecado ou o vício ou qualquer coisa domina a nossa natureza humana caída, né? A do crente salvo não é mais uma natureza caída, é uma natureza restaurada, salva, não é verdade? E que agora tem todas as condições para poder resistir ao pecado. São estas coisas que têm que fazer parte da minha vida. São estas coisas que eu tenho que carregar comigo todos os dias. Não seja orgulhoso, tá? Não existe isso. Peça a orientação dos céus. Fica sozinho lá no teu quarto, fecha a porta e fala: Pai, me ajuda, me ajuda. Eu não vou conseguir. Eu gosto do pecado. Me tira esse gosto. Já orou assim? Já orou para Deus e falou assim: Senhor, eu gosto tanto que eu não quero nem que tu tira. Por isso eu não tenho orado. Pode falar com ele. Se você se dispor a fazer isso, você sabe o que ele vai fazer? Ele vai mudar a tua vida. Vai mudar. Com certeza ele vai te mudar. Vai mudar o coração de todos nós. Tá? Pessoas que têm prazer em ofender os outros, brigar com os outros, socar a cara dos outros. Peça a Deus que você vai estar livre disso. Mas tem que ter humildade. Aí tem uma terceira coisa, ainda que endurece o ouvido, que atrapalha, né? Pode impedir de ter ouvidos de servo. Sabe qual é? Mágoa. Isso é um problema grave, meus irmãos. Mágoa. Existem ocasiões em que o grito do aborrecimento e o clamor, tá, da amargura abafam mais a voz do Redentor. O ressentimento e a mágoa são poderosos. São tampões espirituais. Você conhece pessoas que não perdoam fácil? É um monte, viu, gente? Às vezes nós mesmos somos assim. Falar da boca para fácil, eu perdi você até.
Mas se o cara tropeçar na sua frente e cair lá, dá uma risadinha por dentro. Dá vontade de rir, bem feito. Né? E a Bíblia condena o bem feito. Nunca diga bem feito, bem feito. Por quê? Porque tem pessoas, meus irmãos, que gostam de alimentar a mágoa. E aí os ouvidos de servo ficam tapados. São tampões. Está aqui na Bíblia. São tampões espirituais. A pessoa vai e te aborrece. Uma pessoa vai lá e te ofende. E aí no calor das coisas eu brigo, eu saio dali. Nunca mais eu falo com tal pessoas. Nunca mais eu faço não sei o quê. Meus irmãos, só existe um remédio para mágoa. Perdão. Perdão. Nunca ande por aí magoado. Comigo é assim. Se eu magoar, quero saber mais nada. Tem conversa não. Fica magoado um mês, 2. Não, se bobear, leva 20 anos. Conheci uma mulher uma vez, que estava dando uma palestra, falou mal, não sei o que lá, estou magoado até hoje. Eu falei, deve ter sido ontem de tarde, ontem de noite, né? Depois vieram me falar, tem 20 anos. Você sabe que as pessoas que guardam mágoa não aproveitam a vida, né? Porque ela vive se remoendo. Mical, mulher de Davi, foi assim, tinha a mágoa terrível, a amargura. Ela se corroía. Davi entrou lá, cantando, dançando, pulando no meio de Israel, trazendo a arca. Aí ela virou e falou assim, olha lá, tá igual um doido, o pessoal desprezando ele, no coração ela falou isso. E ela virou e falou, Deus, sabe o que o Senhor Deus fez com ela? Devia. Não teve filho nunca mais. Deus falou para ela que nunca mais ia gerar filho. E nunca mais, nunca teve filho. Deus não admite isso. Mágoa, aborrecimento, raízes de amargura. Pessoas cultivam amargura. Você acha que uma pessoa que é amarga, presta atenção, uma pessoa que tem amargura, normalmente é amarga. Você vai lidar com ela, ela está sempre nos cantos da parede assim, ó. Todo mundo alegre, correndo, brincando, comendo, e ela lá. Curtindo. Parece que tem sabor, né? Sabor amargo, né? Aí você fala com ela, como é que é? Tá tudo bem? Mais ou menos. Amargura. Coração preso. Não pode ser ofendido. Né? Jesus foi pisoteado, ofendido, ultrajado. Sentiu mágoa de ninguém. Você que está querendo ser crente, desenvolver uma vida de santidade e ter ouvidos para as Sagradas Escrituras e ouvidos de servo para poder servir ao nosso Deus, cuidado com o pecado, cuidado com o orgulho, cuidado com a mágoa. Tá? Cuidado com a mágoa. Elas são tampões espirituais. Viu? Cuidado, não deixa, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir com raiva. Viu? Eu costumo às vezes brincar dizendo assim, ó, já que você quer se irar, vai se irar lá para as 5 horas. Quando for lá para as 5 e meu sol vai se esconder mesmo, 6 horas, aí o tempo foi curto. Né? Mas agora se brigou de manhã cedo, vai passar o dia inteiro se moendo. Aí o apóstolo Paulo vai lá e deixa claro, não se põe o sol sobre a vossa ira. Para de guardar mágoa, para de guardar coisa no coração. Viu? Seja alegre, seja feliz, perdoa, não leva a sério. Isso mesmo, tem coisa que machuca, é para machucar mesmo, para mudar, nós temos que mudar. Mágoas, tampões espirituais e por fim, meus irmãos, satisfação. Tem gente que fica satisfeito, né? Querer que Deus fale só o que queremos. Oração, ele bota o joelho no chão, que pede a Deus e exige e tem no seu coração o desejo de Deus responder só aquilo que Ele quer. Respondendo nossas orações só com sim. Você sabia que esse tipo de ouvido é o ouvido que está impedido de ser servo. Está impedido de trabalhar para Deus, hein? Está impedido de ser usado pelo Senhor. Você não pode ser usado pelo Senhor se você bota seu joelho no chão e está esperando de Deus só sim. Deus é um bom pai. Nunca esqueçam isso, tá? Deus é um excelente pai. É por isso que ele diz não. Tenta criar um filho só dizendo sim, você vai ver o que vai acontecer com ele. Tenta. A criança tem que saber o que é não.
Os filhos de Deus também sabem, assim como um pai disciplina os seus filhos, eu também disciplino os meus. Eu também disciplino os meus filhos. E muitas orações estão sendo feitas e Deus está dizendo não. Não vou atender você. Já imaginou se tudo que nós quisermos pedir ao Pai? Ei? Uma vez eu fiquei devendo, fui lá conversar com o pastor que estava orando, não vinha resposta nenhuma. Você sabe o que eu ouvi do pastor? Falou assim, vai trabalhar para pagar sua dívida. Deus não paga a conta de ninguém, rapaz. Falei, mas por quê? Porque se ele pagar a sua conta, você vai fazer outro, mais outro, mais outro da vida. Ele paga. Você não tem... Você não é pai rico. Ele é rico, mas ele sabe educar. Sabe ensinar. E um bom ensinamento é esse. Colocar limitações. É dizer não. Ô mãe, eu posso chegar às 11 horas da noite? Não. Vai chegar às 9. Meu namorado pode dormir comigo? Não, não pode. Você tem o testemunho a zelar. Vá viver como crente. Ou tá achando que pode viver como qualquer um? Não pode. Somos filhos de Deus. Por isso nós oramos. E quando nós colocamos as nossas petições diante do nosso Deus, nós temos que ouvir Deus. Ele pode dizer sim. Ele pode dizer não. Ele pode dizer espera. Isso mesmo. E quando ele diz espera, você vai ter que ouvir o silêncio. Por quê? Precisamos disso. Porque não sabemos pedir o que convém. Que tipo de ouvidos são esses? São ouvidos atentos, ouvidos obedientes e ouvidos voluntários. O que pode nos impedir de ter ouvidos de servo? Pecado, orgulho, mágoa e insatisfação em buscar Deus em oração, querendo ouvir de Deus só aquilo que nós queremos. Só queremos ouvir sim da parte de Deus. Eu vou concluir, meu irmão, de uma maneira simples. Com seus ouvidos de servo, Samuel se tornou um grande homem em Israel. Profeta Samuel. Ele se firmou como um líder querido e um juiz respeitado pelo seu povo. Ele foi amado pelo povo de Israel, Samuel, e respeitado. Quando Samuel ia abrir a boca para falar, o povo de Israel já sabia que tinha que baixar para ouvir. Esse foi o homem que Deus fez. Esse é o homem que tinha ouvidos de servo. Começou na sua infância. As Escrituras dizem que o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Já imaginou? Durante 80 anos como profeta, você ouvir de Deus, ouvir ser escrito a seu respeito de que nenhuma das palavras que o profeta falou deixou de ser verdade e deixou de acontecer. Isso mesmo, amados. 1 Samuel 3,19. Por quê? Por que você acha que Deus honrou Samuel? Talvez você esteja pensando porque ele sabia falar, né? Ah, mas Samuel sabia falar, Samuel falava o que vinha de Deus. Não! É porque ele sabia ouvir. Isso. Muitas vezes você não vai ser honrado porque sabe falar. Você vai ser honrado porque você sabe ouvir. Ouvidos de servo. Diálogo com Deus. Não existe uma pessoa melhor de andar do que Jesus. Privilégio, honra. Aprendendo a cada passo que dá. Que bênção, meus irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça. E nos mantenha debaixo da sua destra fiel. Nos alimentando, nos fortalecendo, nos disciplinando, dizendo sim, dizendo não, honrando, como Ele promete através da sua palavra. Que o Senhor Deus assim nos oriente e nos abençoe. Amém? Meus irmãos, nós temos alguns pedidos de oração. Nós temos oração aqui para a dona Eude, a tia-avó do Eduardo, do genro. E também temos aqui pedido de oração para o Zequinha, lá de Itapema. Você que vai orar agora em casa, porque os irmãos sabem muito bem que quando termina a nossa live aqui de oração, sobre o estudo da palavra de Deus, nós temos um compromisso em orarmos com a família, né? Você que me ouviu agora, pega teu filho, tua filha, apresenta diante de Deus, ore com o Senhor Deus e aprenda a ouvir Deus. Começa a pedir a Ele ouvidos de servo.
né? E também nós temos oração, tá? Pelo Mateus, tá? Filho do João. João é membro da nossa igreja. E o seu filho. Vamos orar pelo Mateus, para Deus dar forças e abençoar a vida dele cada vez mais. E também, meus irmãos, continuarmos orando pelo bebê Moisés. Vamos orar por ele, tá? E orar também pelas pessoas que estão doentes nos hospitais. É muito bom quando nós podemos elevar nosso pensamento a Deus, intercedendo pelas pessoas que estão lá, que elas não estão desamparadas. A igreja está apoiando-os com oração. O Simeão pediu para orar pela mulher dele, é Maria Helena, e a Alzenir pediu para orar pela família dela. O seu Simeão está pedindo também oração para a sua mulher, a Maria Helena. Vamos orar também por ela, para que Deus abençoe a vida dela. E também temos Alzenir pediu para orar pela família dela. Para nós orar pela família da Dona Alzenir, tá? Que Deus tome o controle, que Ele está no controle dessas coisas. E que o Senhor Deus tenha permitido certas coisas acontecer na vida do seu povo, que é para nos ensinar, para nos aproximar mais dele, para nos aconchegar e conhecê-lo melhor. Ouvidos disseram, quanto mais próximos, mais fácil vamos ouvir. Então nós vamos levar nosso pensamento em oração. Evidentemente eu não vou lembrar do nome de todos. E você que está em casa também ore, tá? Tem mais algum pedido? Não? Não? Então oremos, irmãos. Deus eterno, nós estamos alegres, estamos felizes, ó Pai, porque a Tua palavra vem nos orientar, a estarmos atentos, ó Deus, a que Tu tens para falar conosco, para podermos assim, ó Deus, administrar a nossa vida de acordo com as Tuas sagradas Escrituras, e quando formos elevar as nossas orações diante da Tua santa presença, Pai, as nossas orações serão ouvidas porque são frutos, ó Deus, da obediência, de ouvidos atentos, de ouvidos de servos. Ó Deus, nós Te louvamos imensamente por isso, estamos alegres, estamos felizes, porque sabemos que Tu nos ama e nos guarda. E temos aqui, ó Deus, também alguns pedidos especiais de oração, tá? Pedimos a Ti, ó Deus, que Tu venha cuidar dessas pessoas que pediram oração. Temos aqui o Moisés, ó Deus, o bebê. Mais uma vez nós intercedemos pela vida dele. Temos o Mateus, o filho do João, Tu também sabes disso. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do Mateus. Pedimos a Tua bênção também sobre a vida do Zequinha. Tá, Senhor Deus, abençoe também a esposa do Simeão. Seja com ele, ó Deus, abençoando a sua esposa. E que a sua esposa, ó Deus, receba de Ti a bênção, Senhor Deus, que tanto necessita. Abençoe todos nós, ó Deus, que aqui estamos. Abençoe as pessoas que estão em hospitais, fortalecendo, guardando-os. E que nós possamos, ó Deus, assim, resistir esse tempo difícil de pandemia. E que possamos muito em breve, ó Deus, estarmos reunidos de novo. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós estamos com saudades uns dos outros. Tu nos criastes, ó Deus, para vivermos como família, para vivermos juntos. E por isso nós clamamos através da Tua graça, da Tua misericórdia. Venha atender, ó Deus, ao Teu povo, que nesse instante sofre com essa separação de culto, ó Deus. Por isso nós pedimos a Tua bênção. Orienta-nos, fortaleça-nos em Cristo Jesus. No nome glorioso dele. Amém, Pai. Aí já está onde? Aí 58. Obrigado, Bernardes. Deus te abençoe. Para todos
vasos de bênção, Senhor. Vaso que leve a mensagem de amor. Obedeço, bispo, e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Obedeço, bispo, e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Ah, é? Pessoal, sábado tem culto, hein? Reunião na igreja 19h30. Até 20 pessoas. Vão registrando aí, vão pedindo, hein? Marcar presença com antecedência. Boa noite a todo mundo.